Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar aqui as proposições de vocês no vídeo em que eu comento esse boato aí que houve da dificuldade do Tesouro Nacional em enrolar a dívida. Então, quem quer entender o meu ponto de vista, por favor, veja o vídeo, né? Mas isso aí para mim não corresponde à realidade dos fatos, né? Que a gente comprova olhando os dados dos resultados dos leilões no site do próprio Tesouro Nacional. Aí não é Tesouro Direto, é nacional, tá, gente? Então vamos repercutir aqui os comentários de vocês. E realmente me chamou muito a atenção aqui o que as meninas colocaram, que agora o Tesouro IPCA 35 e o 26 viraram ativos de risco, em que a pessoa tem que assinar um termo. Eu acredito que seja virtualmente, né? Me corrijam se eu estiver errado, que esses papéis não estariam mais dentro de um perfil conservador. E agora a pessoa, para conseguir comprar pela sua corretora, e corretoras grandes aqui, que a pessoa citou aqui, ó, corretora grande, gente, fazendo isso até para o IPCA 26. Então, olha aí, pessoal, o que eu acho que está rolando, tá? Eu acho que é o seguinte, o mercado sofreu um baque aí com essa questão da doença da China, né? Então, os ativos perderam valor. O Tesouro IPCA 26 estava sendo negociado aí a R$ 2.900, com uma taxa acima da inflação de 2,4, 2,6, né? Então, agora que ele está sendo negociado a 2.500, 2.600, com uma taxa de 3%, 3 e alguma coisa, o que acontece? Muitas pessoas viram o patrimônio, né, investido perder valor. Imagino que deve ter batido um desespero para quem não conhece a realidade da marcação a mercado. Então, e nas corretoras, gente, olha, vou fazer um comentário aqui, mas a clientela às vezes pega pesado com o pessoal que atende, sabe? Porque isso aí eu digo com certeza para vocês, porque na época ainda que eu investia em ações e tal, e tinha uma corretora que a gente ainda operava por telefone, né? Então coisa muito jurássica, muito antiga mesmo, né? E, e aí um dia eu conversei pessoalmente lá com o pessoal da mesa, né? E aí eu perguntei assim, e aí pessoal, como é que foi com as empresas do Eike Batista? O pessoal pegou pesado com vocês? Todos os operadores me disseram que sim, né? Então, quer dizer, a pessoa compra uma empresa, né? Não analisa, compra, a empresa vai mal, quebra, a pessoa perde o dinheiro e depois vai xingar o operador, né? Então, gente, estou contando essa história para vocês para explicar o que eu acho que aconteceu. Esses papéis, como eu já mostrei nas carteiras, gente, o IPCA 26 é um papel de médio prazo, certo? Ele não é mais tão inocente, entre aspas, como era o 24, porque ele tem mais prazo, então ele oscila mais. E o 35 mais ainda, e o 45, né? Como a gente mostrou aí, chegou em um mês a cair 25%, né? Então, quer dizer, as pessoas pensam, as pessoas que não vão, que fazem o investimento sem saber, sem conhecer, sem procurar, sem estudar, sem pesquisar, que vão na moda, que vão na onda, né? Que não é o caso nosso aqui. Com certeza não é o nosso caso. Mas infelizmente a maioria das pessoas é assim. Tanto que os pobres operadores de mesa lá dessa corretora que eu falei, mas eles ouviram cobras e lagartos por causa da OGX, do Eike Batista. Quer dizer, só que a responsabilidade não é do operador ali, é da pessoa que decidiu, certo? Então o que acontece? A pessoa vai e investe no Tesouro Direto porque está na moda, entre aspas, e não sabe o que é marcação a mercado, não procura se informar, não digita marcação a mercado no YouTube para achar os nossos vídeos, né? E aí o que acontece? Acha que tudo é Tesouro Selic, acha que só porque o papel está no Tesouro Direto, que é um Tesouro IPCA, não, mas esse mês tinha que ter rendido a inflação. Ó. A inflação foi 0,45
e ele tinha que ter rendido 0,45 mais, sei lá, 3 por 12, 0,4, ele tinha que ter rendido 0,80 esse mês, não rendeu isso. E aí liga lá para a corretora, fica enchendo o saco da mesa, dos atendentes, né? E aí então a corretora faz assim, olha, nós vamos ter que tirar esses papéis do perfil conservador e a pessoa vai ter que estar ciente que são papéis que têm marcação a mercado e que têm o risco de marcação a mercado, né? Eu acho que é isso que aconteceu, gente. Eu acho que não é nada demais, tá? Não é que você está proibido ou você só readequa o perfil. Para quê? Para você saber que a oscilação que ocorre ali não é efetiva, né? É só se você realizar, só se você fizer a tolice de realizar o prejuízo, né? Que nós sempre repetimos, é um dos mantras do nosso canal. Não realize prejuízo no Tesouro Direto. Realizou prejuízo no Tesouro Direto? Tchau, sai do canal, não quero saber. Então, assim, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Eles têm que avisar as pessoas, porque infelizmente o brasileiro é assim, o brasileiro vai na onda, o brasileiro não se informa, não estuda, não faz a sua parte, e aí acontece isso. E aí acaba descontando no atendente, na mesa de operação, e é uma coisa chata, né? É uma coisa chata, porque os profissionais que estão ali, os bem intencionados, não aqueles que ficam querendo te empurrar investimento bomba, né? Fazendo aqui já a devida correção, né? Porque tem profissional também que só quer te empurrar investimento bomba, não é desse que eu tô falando. Tô falando dos bem intencionados. E aí acabam tendo que estar ouvindo coisa que não precisava, né? Então eu acho que é isso que está acontecendo. E tá correto, gente, tá correto. Outra coisa também criticável é o seguinte, esse displayzinho, né? De quando você entra na corretora, tá sempre mostrando ali a posição no momento, né? No momento em que você liquidasse absolutamente tudo. Isso aí é uma influência negativa, viu? Já vi, agora eu não me lembro quais canais que eu vi, mas já vi mais de um citando que isso é uma influência psicológica ruim pro investidor olhar ali a oscilação. E isso é o pessoal dos fundos imobiliários que comenta, né? Porque oscila mais, né? E aí as pessoas acabam ficando apavoradas e até tomando decisões erradas por estar olhando ali aquela avaliação instantânea, né? De uma liquidação total dos ativos, né? Então, gente, às vezes é bom nem dar uma olhada muito grande naquilo, tá? Bom, o Gersi pergunta aqui qual seria a linha de corte de taxas dos IPCAs de aportes para aproveitar as taxas? Ou seja, o racional. Em um vídeo anterior você passou o racional em relação ao preço. Não sei se eu estou entendendo muito bem a tua pergunta, Gersi, mas é o seguinte. Para aproveitar as taxas, né? Aí mais ou menos é o vídeo que eu publiquei no dia 13 de abril. Então, ou seja, tudo que tiver acima de 4%, IPCA mais 4% ou mais do que isso, dá para aproveitar de uma boa, né? Eu não entendi muito bem aqui, se tu pudesse me explicar, detalhar melhor a pergunta, a gente grava, tá? Mas seria isso, acima de 4%. Mas aí se a gente pensar o seguinte, num cenário pós-recessão, né? Porque a gente já está vendo, vamos traçar aqui uma linha do tempo. Eclodiu o vírus na China, o mundo não se preparou, né? Aí, pelo número de casos e fatalidades que está acontecendo, a realidade é essa. O mundo não se preparou para essa doença que emergiu, tá? O mundo não se preparou, entraram numa quarentena desmedida em todo o mundo, certo? Que a gente tem que cumprir, é o nosso dever cívico. E aí o que, não me interpretem mal, aí o que acontece? As micros e pequenas empresas vão quebrando, o comércio vai morrendo, e se instala uma recessão, tá? Tanto que nas principais economias do mundo o desespero para voltar já está grande e com razão. A gente tem que ter um olhar crítico para os dois lados, pessoal, tá? Não vamos com ideologia aqui. Então, o que acontece?
a gente tem o cenário doença, ah, deixaram a doença explodir, a isso segue-se um congelamento da economia, depois vai ter uma recessão que vai durar um período e vai ter um pós-recessão. Se a gente pensar assim, num pós-recessão, daqui a quanto tempo? 2, 3 anos, né? É um chute, mas enfim, né? Num cenário pós-recessão, aí a gente pode ser um pouco mais generoso com as taxas. Aí num cenário pós-recessão, talvez a gente atinja novamente a questão das taxas aí do início de 2020, né? Em que a gente teria 2,5 aí no IPCA mais curto, em torno de 3,3, 3,4 nos IPCAs longos. Aí se você olhar com um horizonte de 2 a 3 anos, já pensando em toda essa linha de tempo, passando por uma recessão e recuperando, aí você pode traçar um racional de que taxas acima de 3,3 nos IPCAs longos estão super boas, né? E no IPCA mais curto, que é o 26, veja, daqui a 2 anos ele vai estar quase como o IPCA 24 é hoje. Então, para ele, poderia ser acima de 2,5, né? A taxa. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que é isso, Gersi, tá? Seria essa progressão aí, certo? Pensando num pós-recessão. Pensando assim, agora as taxas estão caindo. Em relação à última semana, é um momento de entrar forte? Eu acho que não, tá? Aliás, eu acho que nunca é momento de entrar forte. Eu sempre defendo o aporte fracionado. Mas se a gente está vislumbrando aí uma recessão pela frente, essas taxas poderão voltar a subir. Só que a gente não tem como cravar uma bola de cristal dizendo, ó, em agosto, setembro desse ano, as taxas vão estar de novo batendo em 5%, porque a recessão vai estar batendo na porta de todo mundo. A gente não tem como cravar isso, nem data, nem nada. Mas são informações que a gente tem que considerar na hora de pensar o investimento, né? Então, assim, aporte fracionado, com calma, metódico, uh, aporte mensal fixo constante, tem que ser assim. Deu uma subidinha, escapuliu de novo a taxa, se puder, entra um pouquinho mais, senão não. Essa sensibilidade de qual taxa é alta, quando é que o mercado está realmente de mau humor, pessimista com as taxas subindo, aumento de percepção de risco, essa sensibilidade, pessoal, a gente vai adquirindo com o tempo, certo? Se eu chegar aqui e disser que uma taxa é boa, para você, você pode achar que não é. Por quê? Porque são sensibilidades diferentes. Aí isso vai da experiência de cada um no mercado, acompanhando, vendo. E ó, deu esse momento aqui que subiu um pouco e tal, mas será que subiu o suficiente ou não? Sempre vai ser um jogo muito relativo, porque a gente não tem o amanhã, a gente só tem como olhar para trás. O que a gente olha para frente são estimativas. Então, mas nessa linha geral aí, tendo os prazos e tal, tendo aí a devida calma, a devida paciência com o investimento, sabendo do risco de marcação ao mercado e sabendo que as perdas são ilusórias, que você não vai realizar o prejuízo, acho que esse guia aí tá bem bom, né? Mercado passando um otimismo agora, de repente aí o Remdesivir, que é uma droga que está sendo estudada nos Estados Unidos, ela pode pôr fim a essa curva de pandemia, e aí vai ser excelente, né? Por isso que a Bolsa Americana reagiu com alta de 3%. Então, assim, mas não dá para ter tudo como realidade final, porque os estudos estão acontecendo, né? Não tem nada sólido. Mas como o mercado está sempre nessa loucura de tentar antecipar, de trazer o amanhã para hoje, os movimentos vão acontecendo, né? E aí é, é meio que uma linha de apostas, né? Então o mercado começa a apostar que essa droga vai resolver e vai cortar a curva da pandemia. Esse antirretroviral estudado nos Estados Unidos. Bom, se isso acontecer, aí vai ser uma euforia danada. Aí depois vamos cavocar os escombros para ver o que tem aqui embaixo depois do terremoto. Aí o furo pode ser mais embaixo, né? Então, gente,
tem que estar pronto para tudo, né? Resumindo, é isso aí. O Igor comenta que o Tesouro IPCA 26 está diminuindo as taxas rapidamente. Estou investindo aos poucos, é assim mesmo tem que ser, esperando as taxas aumentarem de novo. Maravilha. De novo, com o que for aparecer na crise pós. É isso aí. O Fábio pergunta se eu já investi em debêntures. Poderia comentar sobre debênture incentivada? O mercado já teve muitos casos de calote de empresas. Teve, né? Teve aí aquela da... Agora eu não me lembro o nome certinho, mas era de uma rodovia, né? Uma coisa assim. Rodovia Tietê, não sei. Acho que estou falando besteira, mas teve uma aí que quebrou, Fábio. Teve uma que quebrou e os investidores ficaram na mão mesmo. Mas mesmo, certo? Nós brasileiros, né? Nós temos um fascínio, uma paixão desmedida por investimentos que não pagam imposto de renda. E isso é uma tolice, tá? Desculpa aí a sinceridade e a franqueza, tá? Porque o mercado precifica tudo, gente. É uma ingenuidade achar que a ausência do imposto de renda, que isso não está refletido no preço. Claro que está, né? Claro que está. É só ver as LCIs e as LCAs, as taxas que elas pagam. Elas não pagam uma taxa normal de um CDB. Não, elas já pagam a menos. Tanto que assim, ó, se tu investe numa LCI, numa LCA, 92% do CDI é uma margem boa, certo? Por quê? Porque ele já está considerando a ausência do imposto de renda, né? Então, nas debêntures incentivadas é a mesmíssima coisa, certo? E a pessoa lá se ilude porque não tem o imposto de renda. Os fundos imobiliários, nesse sentido, também carregam um pouco dessa ilusão quando o aluguel, o dividendo, não paga imposto de renda. E o pessoal não considera nas análises que isso pode mudar. Aí vai ser choradeira para todo lado. Mas assim, ó, sobre as debêntures, tá? Você tem que fazer uma análise da empresa, quer dizer, você tem que entender a realidade da empresa para saber se a empresa vai honrar com o pagamento daquela debênture, daquele empréstimo, porque você, na debênture incentivada, você está emprestando dinheiro diretamente para a empresa que vai colocar num negócio de infraestrutura. Então, aquele negócio é viável? O que está no prospecto? Você leu todos os fatores de risco no prospecto? Então, se não fez isso, jamais pense em colocar um centavo numa debênture, porque você tem que estar ciente dos riscos e não são poucos. O prospecto tem 200 páginas. Tá com preguiça de ler? Então é melhor botar o dinheiro e correr o risco sem ler o negócio? Não, né? Então, gente, assim, ó, debênture, tá? É um negócio que carrega o mesmo risco da empresa. Porque se a empresa quebrar, morreu a debênture. Ela vai a zero, ela vira pó. Isso aconteceu recentemente. Então, assim, eu não vejo sentido em investir em debênture, francamente, certo? Eu vejo sentido, aí sim, em investir na ação, porque aí você se torna sócio do lucro daquela empresa. E você não vai ganhar ali uma gorjetinha que é a taxa da debênture, certo? A taxa da debênture, por melhor que ela seja, ela é uma gorjetinha perto do lucro que a empresa pode ter se o projeto der certo. Então, e se você precisa, para investir direito numa debênture, você precisa ter o know-how de avaliar bem uma empresa, então você use esse know-how para comprar ação e não para comprar debênture, certo? Mas essa empresa não tem ações listadas em bolsa. Então tá, tudo bem. Eu vou procurar outra, então. Eu não vou investir numa debênture em que eu vou correr um risco de bolsa para ter um retorno de renda fixa. Isso não fecha na minha cabeça, não faz sentido. Pode tirar imposto de renda, pode tirar tudo. Não vale a relação risco-benefício, certo? Então, assim, eu tenho um vídeo explicando em detalhes isso aí, um vídeo que já tem, acho que até um ano, tá? Em que eu falo sobre as debêntures, falo sobre os fundos de debêntures, certo?
que é, que é a mesma coisa, só que o risco está diluído, porque aí tem várias debêntures dentro do fundo, em que eu explico, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que dar uma garimpada no canal, ir lá na seção dos vídeos e descer bastante a tela e achar o videozinho em que eu comento sobre os fundos de debêntures. Mas em suma é isso, tá? Tô dando um resuminho aqui, fácil para você entender. A debenture, você corre o risco da empresa, corre o risco da bolsa para ganhar renda fixa. Então, corra o risco tendo a ação, sendo sócio do lucro futuro da empresa, que faz muito mais sentido, certo? Vamos ver mais perguntas aqui. Aqui o UK 2019 é como se faz para calcular a média das taxas de diversas aplicações no mesmo IPCA? É somente uma média ponderada ou pelo fato de envolver juros compostos o cálculo se torna mais complexo? Bom, é assim, ó. É, como a taxa, ela tem uma taxa, por exemplo, de um papel que tem 20 anos de vencimento, ela representa uma coisa. Para um papel que tem 5 anos de vencimento, ela representa outra, certo? Então, claro, muito mais risco no papel de 20 anos do que no papel de 5. Então, tendo isso em mente, tá? A resposta é a seguinte: o que é a taxa média? A taxa média, pessoal, é um número que a gente calcula para nossa facilidade, para facilitar a nossa avaliação do investimento, certo? Para ver se o meu investimento está indo bem, não está indo bem e tal. Por exemplo, eu tenho comprado nos últimos tempos o Tesouro IPCA 55 com juros e tenho mantido uma média muito boa, acima de 4,5, né? Então é isso, é uma média ponderada simples, certo? Que você pode usar ali no período, certo? Para essas compras mais recentes. Se eu pegar papéis que eu comprei 5 anos atrás, isso aí já não vale muito, né? Porque era outra realidade, era outro contexto macroeconômico, certo? Eram outras variáveis que estavam rolando na economia, né? E essa taxa média, a gente tem que entender o seguinte: ela não é usada para nada no Tesouro Direto, para nada. O Tesouro Direto, ele mantém todos os registros de todas as compras, inclusive se você comprou o mesmo papel em cada taxa, na taxa da manhã, na taxa do meio-dia e na taxa da tarde, o Tesouro vai manter o registro de todos esses momentos, de todas essas compras. Não importa o valor. Você comprou 001 na taxa da manhã, 001 na taxa do meio-dia e 001 título na taxa das 3:30 da tarde. O Tesouro vai manter todos os registros e vai calcular de acordo para cada momento que você comprou. Então a taxa média é um recurso para nós fazermos a avaliação. Então ela tem sim, tem essa sensibilidade com relação ao tempo. E ela vai ter significados diferentes conforme o vencimento do papel, certo? Então, assim, uma taxa de 5% para 20 anos é uma coisa, uma taxa de 5% para 5 anos é outra. Mas então a gente fazendo essas ressalvas, sabendo para que serve, sabendo que ela é um recurso para facilitar a nossa avaliação, para a gente ter uma base, aí a gente faz um bom uso dela, certo? Então é simplesmente uma média ponderada das suas compras. Ponderada pelo quê? Pela quantidade de títulos. Então, assim, eu comprei um título a 3,5, comprei dois títulos a 4%. Então você coloca lá na planilha do Excel, né? 1 vezes 3,5, 2 vezes 4, soma tudo e divide pelo total de títulos. Tá aí a tua média ponderada pronta, tá? Pessoal aqui gostando dos nossos comentários. Vamos ver mais perguntas. Aqui o Fábio pergunta pra gente o que eu penso sobre o PCA 26 quanto à disponibilidade dele para compra. Ou podem retirá-lo antes e inserir um 2028? Olha, Fábio, eu acho que sim, viu? O Tesouro IPCA 24, ele ficou no ar, deixa eu ver, de 2008, se não me engano, ou 2006.
até 2020, até fevereiro desse ano. Só que aí eles tiraram ele antes, né? E colocaram um papel de médio prazo, que talvez a ideia do Tesouro seja manter esse papel o mesmo prazo até o mesmo momento de vencimento quando o IPCA 24 foi retirado. Então, seguindo essa lógica, o IPCA 26 pode ser retirado em fevereiro de 2022, né? Isso aí, fevereiro de 2022, para ter o mesmo paralelo do 24. E aí eles colocam, se a ideia for manter um IPCA de médio para curto prazo disponível, eu acho que eles podem retirar na questão do ano de 2022. Ou outra coisa que eles podem fazer também é manter o papel até 2024, retirá-lo ali a 2 anos do vencimento, que era o que eles faziam antes, né? E colocar o IPCA principal 2030, né? Em 2024. E aí ficar o 2030 com juros, que é o que nós temos hoje, e um novo IPCA 2030 principal. São conjecturas, são suposições, né? Mas eu acho que tem uma grande chance por essa mudança de pensamento lá dentro da Secretaria do Tesouro. Quer dizer, eles tiraram aí um prazo curto, colocaram um prazo médio, e eu acho que eles vão manter essa linha nos próximos anos. Então pode ser sim para 2022 que haja essa retirada do 26 e colocar um 28, ou ir com o 26 até 2024, e daí retirar e colocar um 2030 no lugar, tá? Acho que ambas as possibilidades estão no radar. E a gente vai fazer o quê? Quando trocar o prazo, a gente vai continuar investindo metodicamente na nossa estratégia, certo? Aconteça crise ou não, o melhor é manter a estratégia, sempre, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. O Valdecir diz que retirou de uma previdência, que tinha um banco e investiu 50% no Tesouro Direto. Acha que devo esperar a taxa subir para investir o resto ou essas taxas são boas? Assim, Valdecir, acima de 4% nos IPCAs longos, as taxas são muito boas, tá? Acima de 4%. Ah, mas amanhã ela pode bater 5%. Bom, então por isso você faça o aporte fracionado. Você vai comprando aos poucos. Você compra um pouco hoje, um pouco semana que vem, um pouco daqui a 15 dias, certo? Para você conseguir aproveitar as melhores taxas e ir acompanhando o mercado. Bom, pode ser que essa tendência de queda comece a ficar mais pronunciada conforme o problema de saúde vá sendo resolvido, né? Drogas novas, vacinas, etc. Então, isso pode acontecer, mas nós vamos ter um segundo momento que vai ser a recessão. E aí as taxas podem voltar a subir. Então, assim, ó, tem que estar com a cabeça muito tranquila, tem que estar muito em paz consigo mesmo, certo? Se a pessoa está começando agora, está com muito medo, investe no Tesouro Selic, faz uma carteira invertida, né? Uma carteira do Bradesco invertida. Faz 90% Tesouro Selic e 10% IPCA 26. Porque aí naqueles 10%, que vai ser pouco, vai ser pouquinho da sua carteira, você vai aprendendo a dinâmica. Você vai aprendendo a acompanhar, certo? E aí você vai estar ciente das oscilações e tal, dos potenciais ganhos, potenciais perdas, né? Que a gente não realiza no Tesouro Direto, certo? Então é assim. Mas eu acho que tem que ir aos poucos, tá? Eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade bem presente na mente, certo? Que a coisa pode piorar depois quando a recessão tiver amplamente instalada. Bom, vamos aí para as perguntas finais. Faço simulações, o Fábio está colocando aqui. Faço simulações com o Tesouro Selic e sempre parece que está perdendo para a poupança. É apenas por causa do imposto de renda. É o seguinte, Fábio. Ali na data de aniversário da poupança, tá? No primeiro, segundo, terceiro mês, só na data de aniversário, eu já fiz vídeo explicando isso, a poupança ganha do Tesouro Selic, certo? Mas assim, ó, depois que passar esse período inicial,
E ganha por quê? Por causa do imposto de renda, da taxa B3 e da diferença de spread, tá? Que é aquela 003, que quando você devolve para o Tesouro vira 004. Então é uma taxa de desconto maior quando a gente devolve o papel, é uma penalidade a mais, tá? Então assim, ó, tirando esses detalhes técnicos aí de lado, aí até 2, 3 meses, na data do aniversário, só na data do aniversário, a poupança pode ganhar. Mas depois de passar desse período, acabou para a poupança, certo? A poupança é juro real negativo na veia, certo? O Tesouro Selic também poderá ser juro real negativo na veia, mas por enquanto é um risco. A gente não sabe como é que vai ficar a inflação. O Boletim Focus está falando que é 2,5, eu acho que é 4. Vamos ver, né? Mas é isso, é para... Agora, assim, ó, fora da data de aniversário, por exemplo, 45 dias. 45 dias o Tesouro Selic rendeu todos os dias. E a poupança não, ela vai ter rendido só na data de aniversário. Então, quer dizer, meio que não dá para comparar banana com maçã, né? Acho que eu fui claro aí na ideia, né? Olá, poderia fazer um vídeo ensinando como faço o lucro na marcação a mercado? O lucro na marcação a mercado é assim, André. Quando a taxa, você compra uma taxa, vamos supor, taxa de hoje, IPCA mais 4,3%, e aí daqui a passados no mínimo 30 dias para você sair fora do IOF, a taxa fica IPCA mais 4%. A taxa ficou menor. Aí você tem que vender o papel, porque você vai ter o lucro na marcação a mercado. O que é o lucro na marcação a mercado? É o que eu mostrei no vídeo do dia 13 de abril desse ano, tá? Vai lá, André, assiste esse vídeo aí várias vezes para entender bem o conceito, tá? O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é isso, o papel oscila conforme as taxas. Então ele vai te dar uma rentabilidade maior do que a contratada. O que é a rentabilidade contratada? É IPCA mais 4,3, que é o que fechou exatamente no dia útil antes de eu gravar esse vídeo. 4,3 no IPCA 35, no IPCA 45. Então, ou seja, se a inflação num ano foi 3%, naquele ano ele vai, teoricamente, somando aí conta de rabisco de papel, a gente vai ter aí 4,3 mais 3, uma inflação de 3%, 7,3. Está errado, tem que somar isso a juro composto, mas é só para simplificar a conversa. Só que quando a taxa cai, você vai ver que você vai ter tido um ganho no período muito maior que 7,3% ao ano. É isso que é o ganho na marcação a mercado. Só que para você materializar o ganho na marcação a mercado, você tem que vender o papel. E aí que vem a questão, né? Vale a pena vender um papel comprado com taxa boa? Vocês viram o tamanho da crise, o tamanho do problema que está acontecendo no mundo por causa dessa doença que veio lá daquele país. E as taxas no Tesouro Direto não passaram de 5%. Então me diga aqui em sã consciência, quem tem Tesouro IPCA 35 ou 45 comprados a 5,5% a 6%, meu Deus, veio uma doença mortal, gente, mortal, que está acabando com as economias mundo afora. E a taxa não subiu de 5%, bateu ali 4,8%, 4,7%. Então quem tem IPCA a 5,5%, a 6%, meu Deus do céu, tem ouro na mão, certo? Porque olha o tamanho do problema que a gente está passando. E as taxas não passaram de 5%. Quer dizer, passou ali no IPCA 55 por 3 minutos. Aí o Tesouro já fechou. Quer dizer, não passou. Não passou porque ninguém conseguiu comprar. Então, pessoal, é isso. A hora de avaliar... Ah, mas agora vou realizar o lucro na marcação a mercado. Não, tem que avaliar muito bem. Tem que avaliar muito bem. Porque, por exemplo, quem se desfez de IPCA mais 6% no 35, por exemplo, que comprou lá em 2015, 2016, perdeu aí um papel garantido pelo Tesouro Nacional, rendendo 6% acima da inflação por mais 15 anos, e a pessoa realizou lucro.
E o pior é que faz isso porque vê lá o canal dos Três Patetas, né? Dizendo para realizar lucro toda hora, né? Então, gente, isso é marcação a mercado, tá? O ganho é isso. Quando a taxa cai, você tem que vender para realizar o lucro. Então, assim, ó, qual é a filosofia do nosso canal? A filosofia do nosso canal é a seguinte: é comprar bem para ficar com aquele rendimento por todo o período, certo? Porque aí, além do ganho, desse ganho potencial, você vai ter o quê? Você vai ter o efeito do juro composto. E o juro composto, gente, é só o tempo. Nada mais vai te dar isso. Efeito do juro composto é tempo. É tempo. É tempo. Certo, pessoal? Já me alonguei muito nesse vídeo, certo? Vou encerrar por aqui. Agradeço muito as perguntas. Desculpem aí as minhas opiniões fortes e polêmicas, mas o canal tem que ser isso, tem que ser o que eu penso. Sei que as opiniões não vão agradar a todos, certo? Mas é isso, são as verdades que eu acho que tem que ser ditas, tá? Para a gente pensar e considerar e planejar melhor os nossos investimentos. Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.